olhando no olho de cada um de vocês, tão bom, né, quando a gente está no mesmo objetivo. E o que foi essa oração tão bonita que o Júlio fez para a gente, toda a bênção possa chegar para cada um de nós. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aflição, mas antes de a gente conversar sobre isso, trazer uma palavra que a gente entende o seguinte: Jesus não era cristão, Buda não era budista, todas as religiões foram colocadas pelo homem, mas a gente tem o entendimento que a gente está aqui para estudar dentro da doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Mas Chico mesmo colocava que ele, com todo o seu conhecimento, todo o amor, ele não conhece no plano material as 400 obras que ele mesmo psicografou, mais de 400 obras, que ele mesmo psicografou, falou que ele não poderia ter esse conhecimento. Então o que a gente fala? Que aqui cada um estuda um pouco, e cada um conhece um pouco, dentro da nossa própria doutrina abençoada, nosso Consolador. Tem uns que conhecem, por exemplo, de trás para frente, todas as obras que são de Joana de Ângeles. Tem outros que vão falar perfeitamente de Paulo de Tarso, tem outros que vão falar todas as obras de Emmanuel, tem outros que conhecem tudo, né? Mas a gente entende o quê? Que ninguém conhece tudo. Então o convite que eu estou fazendo aqui é que eu vou fazer uma leitura, vou comentar um pouquinho de uma passagem, revisar para que alguma coisa que talvez alguém já conheça. Quem que não conhece talvez possa ouvir essa história, talvez toque alguma coisa no coração, e se tocar, se sentir a vontade de falar, a gente está aqui nessa conversa, de coração aberto, para ouvir cada um de vocês e complementar tudo que eu for falar aqui, e que se quiser acrescentar, e se sentir contar alguma coisa pessoal, porque a gente, todo mundo está aqui fazendo o nosso melhor, empenhando, estudando e trabalhando dentro dessa lei maravilhosa do progresso, do trabalho, que nos abençoa, dessa lei divina. Então quem quiser contribuir, fica à vontade, tá bom? Então eu vou fazer uma abertura, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história, que depois cada um possa contextualizar o que vier no coração para falar, tá bom? Boa noite, senhora, seja bem-vinda, tá? A gente está falando aqui para todo mundo ficar à vontade para perguntar, para colocar no coração o que vier para falar, para complementar o que foi dito. Todos nós aqui somos dentro dessa caminhada aqui. Dentro da aflição, quem que não passou por uma aflição ainda, né? Dentro desse mundo que a gente passa, mas quem que são os aflitos? Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Eu, pelo menos, estou nesse caminho de aflição e acho que talvez vocês possam estar também, né? Então, nós somos os aflitos. E nós, nessa passagem e outras passagens, somos os aflitos. Os irmãos que hoje nos acompanham aqui são os aflitos. E esses irmãos que hoje nos acompanham aqui vêm para receber a bênção daqueles que já passaram pela aflição e acharam o caminho da luz. E é esses, junto com nós, que vão passar aqui depois e receber essa luz. Portanto, nós somos aflitos aqui ou depois. Então, que a gente possa fazer o nosso melhor aqui, né, para já ir eliminando um pouco de aflição para depois, né, gente? Esse é o objetivo. O que eu quero contextualizar aqui para vocês, quem quiser completar depois, é uma passagem da psicografia do nosso querido Chico, com o seu mentor Emmanuel, que ele fala de Abigail e de Gesiel. Não sei se vocês lembram de Abigail e Gesiel, mas que o pai de Abigail e Gesiel estava indo para o mercado, e lá no mercado, naquela estrada, caminhando pelo mercado ali, saindo do sítio deles, passou do lado do romano. E esse romano fez uma pergunta para ele, e essa pergunta não foi agradável aos olhos, aos ouvidos do romano, onde que ele fez o quê? Humilhou o pai de Abigail e Gesiel. Muito comovido, coração machucado, ele continuou na sua jornada, caminhando ali, deixou para trás o romano, chegou até o mercado, fez as compras dele, comprou tudo que ele precisava, que estava na listinha dele, voltou para casa. Voltando para casa, o que aconteceu com ele? O romano chama ele de novo. Só que esse já era outro soldado. E a hora que o romano chama ele, ele dá a resposta da forma que ele responde, identificando ele, pai de Gesiel, como judeu, não gostou da resposta, novamente. Só que dessa vez ele não agride com palavras, ele agride fisicamente com bofetadas. Infelizmente, aquele senhor volta para casa, muito triste, coração machucado, revoltado, até que um dia chega em casa, Abigail, uma jovem, com dons, com
impressionantes de cantura, de canções que encantavam. E Gesiel, estudador fervoroso das palavras do Eterno, das palavras de Deus, que na época era chamado de Eterno, nos ensinamentos de Moisés, abraça o pai, consola o pai. E olha, imagina a dor de você ver o seu pai, um parente, um ente querido ser desbofeteado. Como os espíritas, o que nós faríamos? Vendo um parente, um ente querido ser desbofeteado. Gesiel e Abigail abraçam eles, consolam o pai, e aí fica tudo bem naquele momento, até que um certo dia o governo de Roma informa que o que ia acontecer? Os impostos iam ser quitados. Chamam lá quem tem chácaras, olha, quem tem imóvel, vem até aqui em Roma que nós vamos quitar todos os débitos. Pronto para fazer justiça dessa vez, que não reagiu contra o romano, o pai, só que dessa vez ele ia lá. Gesiel falou, não vai, tem alguma coisa errada, fica aqui, fica com a gente, vamos continuar na nossa casa, vamos pagar nossos tributos. E Gesiel informa ele e o pai, eu vou fazer justiça dessa vez. E vai até ali naquele lugar, falar com o soldado romano, olha aqui, esse tributo foi cobrado, esse tributo está errado, olha tanta aflição que eu e minha família vem passando aqui, nossos bens. E o que acontece? Como Gesiel já previa, era uma armadilha. O pai volta para casa com a decisão romana que a chácara ia ser confiscada. Aquele único imóvel, o único benzinho dele, ia ser confiscado. Como espírita, como nós reagiríamos sabendo que nosso único bem ia ser perdido? Já não bastasse tanta aflição, sendo humilhado com palavras, sendo humilhado com bofeteadas, vendo nosso pai, nosso ente, como que nós reagiríamos? Gesiel falou para ele ficar calmo, tranquilo, só que o pai já não aguentava mais. Sabia quem que ia fazer a confiscar o imóvel dele, e ali ele mandou Gesiel ficar em silêncio, quieto, e ele bolou o plano. Foi até a chácara do soldado que ia confiscar o imóvel e tacou fogo. Aqui ele não vai chegar, então vamos revidar. Foi até lá e botou fogo no intuito de que aqueles soldados não chegassem. Gesiel, vendo aquele incêndio, homem bom, homem de Deus, foi até os vizinhos, procurou ajudar, ajudou da forma que pôde, voltou de casa, contou para o pai o que tinha acontecido. Só que o pai não quis contar para Gesiel porque ele sabia que ele não ia deixar, Gesiel não ia querer fazer vingança. Mas naquele momento o pai não aguentou. Fez a justiça como ele achava que devia ser feito, num momento de impulso. E quantas vezes na nossa vida nós não reagimos diante da aflição com esse ato de impulso? Então, obviamente, soldados de Roma já sabiam, espertos, investigadores, sabiam quem que era o autor do crime. Passou pouco tempo, foram até a casa dele, prenderam o pai, Gesiel e Abigail, levaram para Roma. E ali foi decretada o fato da crucificação do pai de Gesiel. Abigail, coração partido, Gesiel também, tentando ajudar, falou, não foi meu pai. Se colocou na frente e falou, foi eu. Olha que bonito, se colocou na frente do pai, falando para os soldados de Roma que tinha sido ele. Mas, obviamente, os soldados já sabiam, já tinham investigado todos os fatos. E ali aconteceu naquele momento a crucificação do pai de Gesiel e Abigail. Abigail, com o coração partido, cantou uma canção tão bonita, que comoveu os romanos, cidadãos que estavam ali. O governo de Roma libertou, ela foi adotada, jovem de 18 anos, foi adotada por um casal que cuidou dela muito bem. Gesiel, porém, foi vendido, entregue, corrigi a minha palavra, perdão, foi entregue como escravo. Foi entregue, colocado ali dentro de um navio, no porão do navio, e enviado como escravo. Olha só quanta aflição já passou Gesiel nesse caminho. Viu o pai ser agredido, perdeu seu imóvel, foi separado da sua irmã, a única que tinha na sua família, porque a mãe também já tinha partido um pouquinho antes dessa história. Foi colocado no porão, jogado ali. Quantos de nós, espíritas, teríamos continuado firme? Quantos de nós, espíritas,
quantos de nós teríamos continuado a praticar o amor dentro daquela situação? Naquele porão foi colocado Zacarias. Zacarias era um mercador, um homem de sucesso dentro daquele lugar, foi colocado ali para morrer, porque ele estava muito doente, Zacarias. E logo em seguida, o que Jesiel fez? O que nós faríamos? Daríamos atenção, ficaríamos ali remoendo que meu pai foi crucificado, que roubaram, levaram a minha terra. Mas Jesiel foi cuidar de Zacarias. Como servo, cuidou de Zacarias, até que Zacarias recuperasse totalmente a saúde, quase morto, colocado ali para ser entregue, para ser levado, quase morto. Jesiel cuidou de Zacarias até ele se recuperar. E Zacarias fala o seguinte: Jesiel, obrigado por ter cuidado, não posso fazer isso, mas na próxima parada, na próxima cidade você vai estar liberto. Só que a partir desse momento, seu nome não será mais Jesiel, porque se ficarem sabendo que eu fiz isso, eu estarei em apuros. E qual foi o nome que foi dado para ele para frente? Quem pode me ajudar aí? A partir daquele momento, Jesiel passa a se chamar Estevão. Estevão foi deixado ali, só que Estevão, que cuidou de Zacarias, adquiriu a doença que Zacarias estava. Quase morrendo. Bateu em um hoteleiro que não atendeu porque ele não tinha dinheiro. Chamou em todos os hoteleiros da cidade. Até que a última esperança dele era uma igreja, que chamava Igreja do Caminho. Vocês me ajudam, gente. Já deixei, até peço desculpa da outra vez que eu não vim, mas qualquer coisa, vocês continuam. Vai dar certo. Aqui. Isso. Posso abrir um aqui? Copa aí. Acho que é possível pegar esse aqui. Umas taças cheias. Obrigado. Não vai dar certo. E aí o que aconteceu? Jesiel foi deixado ali, bateu em vários lugares, o hoteleiro não tinha dinheiro, doente, prestes a morrer, bateu na igreja. A igreja que na época chamava Igreja do Caminho. E naquela igreja ele foi recebido por Pedro, discípulo de Jesus. E aquele discípulo de Jesus colocou ele para dentro, onde vários outros eram tratados, eram abençoados, eram recebidos. Aí Pedro, que também ainda na época tinha outros discípulos como Tiago. Olha que satisfação, gente. Olha que pessoa, seja bem-vindo. Vários outros discípulos que estavam ali também, mas Pedro em si passou todo o ensinamento do Evangelho para Jesiel, que agora se chamava Estevão. E com esse ensinamento, ele tomou o conhecimento do Evangelho de Jesus e passou a ajudar ali na igreja de Caminho, sendo um homem que passava essa palavra. Olha que bênção. Então, depois de tantas aflições, de tantas superações, ele conheceu a luz da palavra, que naquele momento ainda existia um certo ponto bem complexo. Porque a irmã dele tinha sido adotada por um casal. E ela tinha o sonho de reencontrar o irmão, porque ela sabia que ele, naquele momento, ainda estava como escravo na cabeça dela. Até que a irmã dele conheceu o noivo, homem de posse, fariseu, chamado Saulo de Tarso. E ali Saulo prometeu a Abigail que encontraria de novo Jesiel. E o que acontece? Um pouquinho mais para frente dessa história, que eu não vou deixar ela muito comprida, porque eu acho que hoje a gente só tem até meia-noite, porque o horário aqui só pode passar da meia-noite. Então, vou resumir a história aqui para vocês. Não é isso? Saulo de Tarso promete a Abigail que vai encontrar Jesiel. Só que nesse meio tempo, fariseu, homem, doutor da lei, estudioso, tinha várias outras atividades, e ele vai até um dia e fica sabendo que está tendo ali naquela igreja um movimento. E ali naquele movimento, ele vai, entra lá para conhecer a igreja. E aí ele coloca a sua visão de homem que pregava a palavra como os fariseus. Só que Jesiel explicou para eles os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Revoltado e orgulhoso, ouvindo o que Jesiel contestou, não aceitou. Resumindo, condenou Jesiel e Pedro
Só que ele tinha um mentor, encarnado, não sei, não lembro o nome dele agora, mas ele tinha um mentor, Gamaliel. Gamaliel orientou ele: olha, se você quer crucificar, se você quer ser perseguidor de cristão, tudo bem. Só que Pedro, pela nossa amizade, eu vou te pedir que você liberte Pedro. E ali foi libertado Pedro, porque Saulo tinha esse respeito a Gamaliel, que tinha sido o mentor dele desde pequeno, resolveu libertar Pedro e condenou Estevão. Saulo, o mesmo que tinha prometido a Abigail, que acharia o irmão dela. Só que no momento do apedrejamento de Estevão, quem foi convidada para participar e para ver? Abigail. Seu irmão chegou a fazer a passagem nos braços dela, onde que ela pôde identificar que era ele. E nós? O que nós, como noivos ou noivas de Saulo, faríamos? O que Abigail fez? Perdoou Saulo. Queria continuar com ele, mas Saulo, revoltado com toda aquela situação, se afastou de Abigail por muitos meses, até que depois de alguns meses retornou lá e viu Abigail prestes à morte, porque a tristeza tinha tomado conta dela e ela já tinha quase desfalecido, mas ainda conseguiu falar para ele: Saulo, Ananias esteve aqui. Ananias me mostrou o evangelho que meu irmão conheceu e ele me explicou sobre esse evangelho. Jesus vai estar na sua vida. Naquele momento ela fez a passagem. Saulo, muito triste, seguiu em frente até chegar na estrada de Damasco, que todos nós já conhecemos. Ali Saulo teve um encontro com Jesus. Dali para frente passa a ter o nome de Paulo, um pouquinho mais para frente. E aí a gente vê um último ponto que eu acho que é interessante sobre o tema dessa história, que a gente tem vários aspectos que a gente pode abordar, mas o último ponto interessante foi o encontro de Paulo, quando ele viu que tudo que estava acontecendo, quando ele entendeu e encontrou Jesus, foi tratado como louco, que passou a trabalhar na humildade, servir a Jesus como o maior apóstolo, que Jesus falou para ele, que Abigail também falou para ele, que Jesus ia encontrar com ele. E dele para frente ele segue com o quê? Com humildade, diferente de o valor que ele tinha diante dos irmãos, diante de toda Roma. Ele passa a ser o quê? Um homem simples. E vai trabalhar no deserto. Ali no deserto, essa como última passagem dessa psicografia de Paulo e Estevão, ali no deserto ele encontra um casal. Esse casal fica amigo dele. Paulo encontra Áquila e Priscila. E esse casal ali, eles trabalharam por 2 anos. Paulo volta ao trabalho manual, sendo tecelão. E dentro desses 2 anos, quando ele entende que é a hora dele retornar e começar toda essa caminhada como apóstolo, ele ouve uma história. Que a família de Paulo, que a família de Áquila teria sido morta sob soldados romanos que estavam no comando de Saulo. E o que a gente faria no lugar de Priscila e Áquila? Como espíritas, ou como pessoas, ou como seres que amam uns aos outros, na maior parte do tempo, pelo menos tempo, nesse caminho de evoluir, o que nós faríamos? Áquila ainda participou, Áquila e Priscila ainda participaram no espalhar o Evangelho, de espalhar o Evangelho junto com Paulo por muitos anos. Perdoaram, entenderam, e Paulo faz todo esse trabalho maravilhoso. Então, o que eu queria comentar, trazer para vocês, uma pequena passagem dessa história que é gigante, que a gente pode passar vários e vários dias desse estudo, e aí volta aquela parte que a gente conversou, onde eu gostaria realmente de ouvir. A gente tem várias outras informações dessa passagem, de falar disso aqui, de vários aspectos sobre esse livro de Paulo Estevão, Paulo, um dos maiores disseminadores do Evangelho, mas aí a gente olha aqui dentro do contexto que a gente está conversando, é onde que eu queria ouvir vocês, o que vocês têm de aflição, o que vocês têm de complemento dessa história, ou no comentário, ou alguma pergunta, que vocês ficassem à vontade, e assim a gente possa passar para a segunda etapa aqui, que é a parte um pouquinho mais técnica, fora da história
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de colocar algum comentário? Bruno, lá na Record está passando a vida do Paulo. Tá passando? Tá. Nossa, que Tá uma maravilha. maravilha. Olha aí, eu Já tem várias semanas que está passando várias etapas, essa que você comentou aí agora. olha que contribuição maravilhosa, não É sabia. na Record. Na Record. É. Então, aí a gente que não tem televisão em casa, a gente tirou, porque a gente fica só na Netflix, a gente tirou as TVs abertas, mas então, quando até a gente coloca uma antena, porque tem uma história tão bonita, né, Beth? Eu na minha cozinha eu tenho ela aberta, por causa que eu fico muito na cozinha, aí começou. E minha irmã adora a história de Paulo, ela tem um livro dele, tem mais de 500 folhas, ela não sai do livro. E eu comentei com ela não perde, todos os dias da passando, ela está seguindo. É muito bonito. Os pedacinhos que eu vejo que dá tempo, Gosto. é muito bonita a história. Olha aí que maravilha a contribuição da nossa irmã Beth aqui, porque cada um gosta de um jeito, né? Eu, particularmente, gosto de ouvir audiobook, porque eu posso fazer isso de forma mais, vamos supor, quando eu estou dirigindo, eu coloco ali e eu escuto 1 hora por dia, porque é meia hora para ir e meia hora para voltar. Tem gente que gosta, tem tempo de parar ali e ler. A Beth acabou de colocar uma contribuição excelente, porque assistir uma novela de Paulo, a gente vai ouvir, é uma coisa mais produtiva, né, que vai contribuir com a nossa vida. Que prende a atenção. Que prende a atenção, né? Então é uma contribuição legal. Tem um filme do Paulo também, um mais atual agora, não sei se vocês viram, tem um na Netflix, que é Paulo o Apóstolo. Retrata uma passagem dele, que é só 2 horas o filme, né? Então retrata uma passagem dele mais na época que ele já está na prisão ali, e aí ele tem aqueles ensinamentos de Lucas, que também, nossa, é muito bonito e muito dolorido de ver, mas a gente aprende, né? A gente tem que ver isso. A gente tira alguma coisa, né, pra gente, né? Pra gente. A gente melhora pelo menos um pouquinho uma vírgula, né? Se a gente tá na nossa casa, o professor nos fala que a gente não sobe nem um degrau, né? Não é como escada, é mais uma rampinha, né? Então passa um pouquinho aqui, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Então, se a gente possa nessa vírgula, a gente melhorar, um pouquinho que seja, a gente sabe que quando a gente está aqui nesse ambiente, a gente está mais protegido, é um amor maior, a vontade de a gente abraçar todo mundo, né? Mas quando a gente sair, vai ter um que vai pisar no nosso calo, outro vai dar uma fechada na gente, outro que vai falar alguma coisa, e a gente também, às vezes, vai fazer isso com o outro, às vezes até sem perceber. Então, assim, a gente poder olhar para dentro, isso é muito bonito, e a gente vê que cada um de nós temos nossas aflições, e que a gente tem essa vontade de estudar, assim como Paulo, a partir do momento que ele está passando por Damasco, que ele passa naquela estrada e encontra Jesus, aqueles que ele estava caçando já se torna outra coisa. E é a mesma coisa na nossa vida, né? Às vezes eu olho para trás e vejo assim, nossa, mas como que ali atrás eu estava fazendo isso? E às vezes até ontem, nossa, como que ontem eu fiz isso? Porque eu estou estudando, como que eu posso ter falado com aquela pessoa daquela forma? Como que eu posso ter tomado essa atitude? Não é mesmo? Então é uma caminhada. A nossa vida é uma estrada de Damasco. A sorte é que o sol nasce todo dia. E todo dia que a gente chamar, o nosso anjinho vai estar lá para nos dar a mão. E para a gente poder começar de novo essa jornada, para a gente poder começar de novo o nosso dia. E aí o sol nasce todo dia. E aí a gente tem uma irmã também que fala para a gente que, amigo de trabalho, lá, a gente aprende muito com essas pessoas. Eu falo, a gente às vezes erra todo dia. Mas a gente tem oportunidade de acertar. Pode ficar também só focado no erro. A gente tem condição de ser feliz e focar nos nossos acertos. Porque às vezes um erro nos 99 acertos que a gente teve para dar os 100%. Um pouquinho a cada dia, a gente busca evoluir. Alguém quer complementar alguma coisa que sabe dessa história? É muito bem-vindo, gente, coração, né? Não é um monólogo, não. Deixa eu ficar falando sozinho, não. Nossa, quem me conhece essa minha querida esposa, tá? Ela pode... Eu acho que do trecho que você trouxe, que abrangeu uma parte da história deles, se a gente tem lugar, né, da parte do filho, né, dele, de ver ele passar por aquelas humilhações e tentar, né, fazer com que o pai não reagisse ativamente com relação à situação, né? Mas que ele não conseguiu, mas que mesmo assim ele ainda agiu com humildade.
o Paulo, que elas falam. que vai para o deserto, e aí ele conhece esse casal, e aí ele tem o exemplo do perdão, né? Porque se ele agiu contra a família daquele rapaz, e olha a forma que o rapaz agiu para com ele de volta, né? Então, assim, como que nós agimos no nosso dia a dia? Porque geralmente o que a gente passa não é um terço disso, né? Ele não vai à morte, não vai à guilhotina, não vai apedrejado. E como que a gente reage, né? Então, assim, é um convite a gente pensar, né? Nas pequenas situações que talvez a gente perde ali o senso, mas que a gente recorde dessas passagens que são muito importantes e muito mais difíceis, mas para trazer a gente para o centro, né? A ser humilde, a perdoar, né? Para a gente poder sentir, né? Exatamente, a oportunidade que Deus nos dá todos os dias para a gente ser melhores, né? Isso aí, eu acho assim, ó, Gisiel, o que eles fizeram com o pai dele? Se eles fizeram alguma coisa com o Oripa ali na rua, tem que me controlar para não revidar, né? Imagina com o pai de Gisiel, que dificuldade. Isso a gente tem no nosso dia, isso aconteceu quantos anos atrás, e até hoje isso acontece no nosso dia a dia. Frequentemente nós vamos ser testados. E às vezes Deus me dá essas oportunidades, essas aflições, que vai doer lá dentro da gente, para ver como que nós vamos nos comportar. Por favor, irmão. Então, sobre as aflições, nós sabemos que ainda somos muitos imperfeitos, né? Temos muitas imperfeições. E dentro dessas imperfeições, muitas das vezes a gente precisa passar por certas provações, né? Mas às vezes a gente não tem entendimento que aquilo pode estar um remédio ali, né? E a gente, dentro da nossa ignorância, a gente acha que ali, em vez de justiça, está tendo injustiça, né? Porque a gente não sai daquele ciclo, porque a gente não aprende a olhar com o olhar de que o que eu preciso aprender aqui, né? Então, como a gente continua dentro daquele ciclo, negando aquilo que está tentando nos mostrar algo que a gente precisa ver, que precisa compreender, e a gente não consegue, isso vai se estendendo. E cada vez que se estende por um tempo mais longo, mais a gente se sente injustiçado, né? E às vezes a gente não consegue entender e compreender a necessidade daquela provação. E como lidar com isso, sabendo de que a gente sabe que muitas pessoas às vezes passam uma vida inteira nessas aflições e não conseguem abrir os olhos. Exato. Muito bem colocado pelo nosso irmão. Tem um outro professor que fala uma coisa muito interessante, que no mundo existe injustos, mas não existe injustiça. Não sei se vocês concordam, isso faz sentido para vocês ou não. Se não fizer também, mas muito bem colocado, obrigado. Bom, para dar continuidade aqui, gente, é sempre bem-vindo qualquer palavra, perguntas, comentários, vier no coração. Eu lembro que quando eu estava entrando na casa espírita, quem me conhece assim, eu frequento o SEC, que é aqui pertinho, né? Somos amigos e irmãos aqui, de caminhada, independente do lugar, mas quando eu estava chegando lá, teve um irmão, ele falou assim, tinha dois bancos assim lá, bem dessa forma aqui. Aí eu ia sentar, a hora que eu ia sentar, eu falei, irmão, senta aí, não, igualzinho de cara, tem um tanto de gente, uai, por que eu não posso sentar aqui? Aí eu fiquei meio estranho, achei meio estranho, falou, não, é porque aqui é só o desencarnado é só de carro. Aí eu levantei, já fui pra cá sem entender e depois explicar. É o Thiago, né? Não vem contar o santo, não, meu irmão me conta, ele também não conta, não. Ele é demais. E eu acho por que eu estou comentando isso aí, a gente sabe que eu não vou sentar em cima do Espírito, ele vai estar acompanhando a gente do lado, igual todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui, porque a gente brinca que é igual um violão. A gente não pode nem deixar a corda muito frouxa, porque senão não sai o som. Mas se a gente apertar a corda demais, ela estoura. Então, a nossa vida é dessa forma. Nós vamos passar por aflição e às vezes a gente tem que fazer um estudo doutrinário de uma palavra que é tão desafiadora, a gente vai falar de aflição, tocar num ponto que é uma dor de uma pessoa. Como é que eu vou falar de uma dor se eu não calço o mesmo sapato que ela? Mas ao mesmo tempo, se a gente deixar a corda muito apertada, muito rígida, ela estoura e a gente não dá conta. Então, que a gente possa levar a vida de uma forma séria, amorosa, empenhada, mas também com bondade, que a gente carregue essa bondade, que a gente carregue a leveza no coração,
por toda essa passagem. Então, eu gostava muito do Tiago, está vivo ainda, encarnado, eu gosto dele. Só não vou no estudo dele mais, que agora é de quarta-feira, para mim fica mais fácil no sábado. O irmão que atende lá, então não ia contar o santo, né? Eu ia descontar aqui, não certo. Que a gente possa levar também essa vida que a gente tem aqui, que é um presente de Deus, de uma forma mais leve, mais tranquila, que a gente aprende tanto com ela, que a gente possa desenvolver todos esses nossos aprendizados aqui, que a gente possa dar continuidade nisso. O Chico falava que se a gente fosse esperar melhores condições espirituais para servir, ele ainda não estava servindo. Então imagine nós, né? Talvez nunca. Né? Então, que a gente possa fazer, como disse Sérgio Cortella, o melhor do que a gente pode, o melhor do que a gente tem, até que a gente tenha condição de fazer melhor ainda. Essa é uma frase que retrata também o que o Chico fala dentro da filosofia, que a filosofia é uma parte que ela não fala de Deus abertamente, mas ela indaga muitas coisas para que a gente reflita e a gente tenha um discernimento maior. E dentro do mundo organizacional, essa mesma frase é usada de forma diferente. Antes o feito do que o perfeito, porque se eu for esperar a perfeição para fazer, que dia que eu vou fazer? Perfeição quem é? O Criador. Nós não somos perfeitos, nós somos em busca da perfeição, até a gente um dia alcançar uma elevação um pouco maior, né? Então a gente, antes, fazer com o que a gente tem, com o melhor que a gente pode, a gente faz uma sopa. Hoje eu posso dar um prato, eu dei um prato. Se amanhã eu posso dar uma cesta básica, eu dei uma cesta básica. Se eu posso dar um abraço, eu dei um abraço, com amor. Se eu posso, hoje, orientar um irmão que está no serviço, não dando conselho, mas talvez ouvir, que eu ouça. Até um sorriso, né, Bruno? Muito bom, Beth. Então, um sorriso. Todos nós, todos os dias, podemos contribuir dentro do ambiente que às vezes a gente tem que ouvir, dentro da peneira de Sócrates também, para a gente falar alguma coisa antes, a gente vê se tem verdade, bondade e necessidade. Estou falando isso, mas muitas vezes nós mesmos erramos. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, porque errar faz parte da caminhada. O tropeçar vai acontecer. Mas a diferença é a gente voltar e fazer a nossa reforma, ver onde a gente está errando e acertar. Tem um outro professor também que fala um negócio muito interessante. O espírita ele vai errar também. Ele não está isento do erro. A diferença é que a gente vai perceber o erro muito mais rápido. Eu errei ali, opa, essa ficha já caiu mais rápido. Porque antes eu não estava nem percebendo que eu estava errado, estava tudo certo. Tudo ali era lindo e era mais fácil antes, né? Não sei se vocês concordam. Agora não, agora a responsabilidade é maior. Agora nós temos uma responsabilidade maior como espíritas, como os irmãos de caminhada, como as pessoas que conhecem um pouquinho mais de Jesus, de Kardec, de Emmanuel, de Chico, conhecem um pouquinho mais do coração do meu irmão, que eu não posso magoar ele com qualquer palavra, que eu tenho que tratar ele com carinho. Então, são algumas questões que a gente quer colocar aqui para que a aflição ela vá diminuindo um pouquinho mais, cada vez menos. A aflição, a palavra, ela fala o seguinte, ó. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós agora que chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. É duro, né? É duro, mas por outro lado, quem é pobre já fica mais feliz também, né? Tem os dois lados mesmo, né? Apesar que aqui a gente está falando de Jesus, o Chico fala o seguinte: o dinheiro, a riqueza, foi confundido a César, o que é César, nós tratamos dos tributos. O dinheiro, ele é uma bênção. O trabalho, a lei do progresso, o dinheiro ganhado de forma honesta, ele faz parte ali da lei do progresso, e Chico nos exemplifica isso. Então aqui Jesus está falando de quem que é rico. Se eu estou ganhando um salário ali,
estou sentado aqui nesse banco, deixar a vida passar. Vai ter valor? Não estou fazendo nem o bem nem o mal, mas e o progresso? Você está com aposentadoria, com salário, ou ganhou uma herança, está aí tranquilo. Ganha R$1.800, sei lá como. Dá para viver tranquilo, mas e o progresso, e o estudo, e o trabalho, e a caridade? Ou tem R$100.000 por mês, eu estou na boemia, fazendo farra, curtindo, deixa a vida, a vida ganha. Então não se trata do dinheiro especificamente, se trata de ter tudo e já ter ganhado o bônus, o benefício nessa vida, já se esquivou das aflições, já se esquivou do trabalho. E aí de vós. Porque se nós já recebemos tudo nesse mundo, então agora não precisa mais do outro lado. Mas aqueles que estão chorando hoje, aqueles que estão sofrendo hoje, aqueles que estão passando pela dificuldade da saudade, da dor, das dificuldades financeiras, das dificuldades de relacionamento, às vezes a gente acha que o rico tem menos sofrimento do que a gente, né? O que a gente preferia? Ter paz todo dia no nosso lar ou ter 1 milhão na conta? O que a gente escolheria? Ter nossa saúde perfeita? Então, todos nós que estamos aqui nesse mundo, eu falo isso porque eu achava muito forte isso. Eu ficar rico acaba os problemas. Não acaba, gente. Porque não porque eu fiquei rico, eu conheci gente rica. Então, que tem dinheiro, não acaba, os problemas continuam. Para todos nós, existe aflição. Isso que Jesus está falando nessa passagem. E ai de vós que já ganhou seu prêmio aqui. E que bom aqueles que estão sofrendo, que vai ter a nossa consolação, o nosso prêmio na vida seguinte, na continuação da nossa vida, logo na passagem. E se o seu dinheiro for aflição para você pode me abençoar. Você pode abençoar. Boa, mas ele está sendo uma bênção para mim, eu tanto que está ali está abençoando. Mas bem colocado para nós sabermos aqui. Dentro disso a gente vê o seguinte, uma continuação desse entendimento dessa passagem, a vida nós vamos já entender então que nós temos aflição, que vai ter aflição, e que a gente vai passar por essas aflições, e aí é como a gente dá um presente para o filho, e aí eu estou dando uma balinha para ele, pai, mas eu não quero essa balinha, eu quero um sorvete grande. O meu filho acabou de entrar na faculdade, eu acabei de dar um carro para ele, ele falou, pai, esse carro aqui não é nem 2.0, nem tem câmbio automático, pelo amor de Deus, esse carro não serve, pai. Como que o pai vai se sentir? Dessa forma, quando nós temos uma aflição e a gente resmunga, e a gente reclama do outro, e a gente reclama de Deus, e a gente reclama de nós mesmos, como o pai está se sentindo em relação a gente? É isso que entra a parte da resignação na nossa vida. A força que nós temos que ter para passar pela prova e agradecer. Que Deus nos dê ombros mais largos para a gente passar com essa força. Não seja fácil. Eu acho que em lugar nenhum fala que vai ser fácil. No mundo Obrigado. Mas eu venci o mundo, então vamos seguir o exemplo daquele que venceu o mundo, né, irmão? Obrigado pela contribuição. Que a gente possa passar por essas provas, por esses desafios que a vida nos coloca, com resignação, para que a gente possa vencer e chegar no outro lado com nossa missão cumprida. Quando a gente passa no quartel, não sei se vocês já observaram, ali no quartel tem escrito, aliás, não sei se ainda tem escrito porque é pintado, mas é um lema no quartel. O Chico fala também que a gente precisa das Forças Armadas aí nesse mundo. Assim como tem a guerra, apesar que a gente segue um caminho diferente, mas é necessário essa Força Armada, porque o Chico fala, não exemplifica o porquê, mas ele fala que é necessário. A diferença é que nós aqui, ao invés da luta armada com violência, nós travamos uma luta armada com amor. Com as palavras, com boas ações. Mas o lema, teve um palestrante que, agora não me recordo o nome dele, mas ele falou uma coisa que sempre que eu passo aqui em Uberlândia, na aspirante mega, eu leio ali na porta, não sei se ainda está lá, porque pode ter sido pintado, mas o lema é o seguinte: ânimo e entusiasmo. E aí ele falou isso que me marcou. O que significa essa palavra? Ânimo vem do indo-europeu. Ânimo significa assoprar. E entusiasmo vem do grego antigo, que significa cheio de Deus. E aí lá na porta do exército, e é a mesma coisa que ele falou sem falar de exército, está escrito ânimo e entusiasmo. Foram as duas mesmas palavras
que estava escrito lá e que ele falou. E a gente já viu um soldado assim, ó. Triste. Não, é assim, ó. Sim, senhor. É dessa forma que a gente vê essa palavra da forma que ele anda. Cheio de Deus, ânimo e entusiasmo. É fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas quando a gente põe essa postura aqui, dentro da ciência estuda na forma de PNL, a postura, a energia que a gente coloca no nosso corpo, nossa palavra, o ânimo e entusiasmo, mesmo aquele dia que a gente está cansado, eu vou trabalhar com ânimo e entusiasmo. Eu vou trabalhar cheio de Deus. Da mesma forma que o capitão dá uma ordem e o soldado executa, sem questionar, que a gente possa ter limpeza, clareza na nossa mente, para que o nosso anjo da guarda nos dê essa orientação e que a gente possa executar com todo amor, com toda a paixão que tem no mundo, que a gente possa vencer o mundo, assim como Jesus venceu, e um mundo que está caminhando para cada vez mais aceleração, que leva algumas pessoas a ter ansiedade, a tristeza, que leva algumas pessoas a ter depressão, que a gente possa encher o nosso mundo de amor, de amizade, de ânimo e de entusiasmo. Eu vou até assim, parar um pouquinho mais cedo, porque vocês não começam também me ajudar, então eu vou liberar, porque a gente vai ficar só falando aqui para vocês. Não houve empatia, não? Não houve empatia no povo? Brincadeira, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa que vem na mente? Fica à vontade, por favor. Ainda tem uns 2 minutinhos ali, porque senão eu vou ficar só falando, depois vocês não vão querer vir aqui quando eu voltar, né? Vamos compartilhar a palavra. Vocês querem falar alguma coisa? Eu compartilharia. O pessoal demorou, se vocês falassem. Enfim. Como sabem, né, eu sou motorista de Uber, aplicativo, né, em 99. Então, assim, e como você está falando, o pessoal anda muito desanimado, né? Custo de vida, não sei o quê, supermercado, e tudo isso, né? E vai pesando, né? É um dia após o outro. Então, assim, às vezes a pessoa entra e já começa a falar, e não sei o quê, desânimo, e aí começa. Primeiro, como eu já meio de música, deixa eu falar, e depois eu, né? Se me permite, né? Eu falo assim, olha, mas vai melhorar. Não, mas não vai, do jeito que tá, só vai piorar. Mas vai, ó, então eu falei, repetir até isso hoje ainda, né? Ele falou, o irmão, ele incisivo falando ali, falei, ó, irmão, olha, é o seguinte, eu acho que a coisa, você tem que olhar também pelo lado cristão, não é só o que você está vendo aí de coisa material, né? Ah, mas não sei o que, é tão fácil, não sei o que, tal. Não, irmão, é o seguinte, a coisa vai melhorar, porque Jesus não pode ter mentido pra gente. Ele falou, né, no Sermão da Montanha, tem que falar Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, assim, a terra vai melhorar. Senão que galardão que os bem-aventurados terão aqueles que forem mansos e pacíficos. Herdar a terra de corrupção e maldade. Não tem como. É isso aí. E às vezes até nós mesmos, que estamos no conhecimento, no estudo, nos pegamos muitas vezes reclamando, criticando, julgando. Apesar que o julgamento é inato. Agora a condenação, nós condenarmos uns aos outros, não cabe a nós. Cabe a nós caminharmos com o esteiro, perdoando aqueles que nos ofenderam. Que não digo que é fácil, mas digo que podemos trabalhar nisso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês, me ouvir. Se fez alguma coisa, se eu falei alguma coisa que não fez sentido, que fique com a minha vontade, que é servir a Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Agora que você ligou o microfone.